Enf, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Geração Enf, um podcast que foi feito para revolucionar a enfermagem, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, e hoje não podia ser diferente. Vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Ela é a Patrícia Aparecida, enfermeira especialista em reabilitação mamária, colaboradora da Comissão de Saúde da Mulher do Corém, Paraná. Tem mais de 15 anos de experiência na área da saúde. Atua em cirurgias estéticas e reparadoras, convivência no atendimento em hospitais públicos e privados e consultórios médicos. Ela atua há 6 anos no empreendedorismo na saúde, consultório particular. E os seus pacientes são pacientes que passaram por câncer de mama e outras mutilações, como doenças raras, intercorrências cirúrgicas. Seja muito bem-vinda, Patrícia, ao Geração Enf. Obrigada, Ju, pelo convite. Uma honra, né, estar aqui também com você e esse convite. Gratidão. Muito bem. Patrícia, nossa, quando eu te vi no Instagram, eu achei incrível o trabalho que tu faz. Vocês vão descobrir qual é o trabalho, pessoal. Tá? Vai ter uns spoilers aqui, mas ela vai explicar melhor. Patrícia, se apresenta um pouco para o pessoal que está aí de casa te conhecer melhor, como foi essa tua jornada, fala um pouquinho. Então, como você disse, né, eu sou enfermeira, mas a minha atuação na área da saúde já vem há algum tempo, e eu atuava e atuo até hoje como instrumentadora cirúrgica, e a primeira formação foi técnica de enfermagem. Certo. Então, essa vivência como técnica de enfermagem instrumentadora em cirurgias estéticas e reparadoras, atendendo o paciente da estética, né, cirurgias, vamos dizer assim, o outro lado da beleza. Sim. E também as pacientes que passaram ali por uma queimadura e principalmente as pacientes que precisavam de uma reconstrução mamária que vinha do câncer de mama pós uma mastectomia. Então, o meu chefe fazia essa parte dessas cirurgias de reconstrução. Sim. Então, trabalhei em hospitais públicos e privados, né? Porque o público a gente ia com os pacientes convênios, pacientes queimados, pacientes outras mutilações, né? E convênios, pacientes que passavam pelo câncer e precisavam do convênio. E o privado com as cirurgias estéticas. Sim. E o que te fez ir para essa área da prótese mamária? Essa área, essa vivência, né, nas cirurgias, essa demanda que existia, e eu tinha o meu olhar sempre para as pacientes cirúrgicas, né? Eu cuidava delas no pós e pré-operatório de cirurgias. Mas como a gente, enfermeira, acolhedora, vamos dizer assim, né, da assistência, elas me queixavam de outros processos. Sim. E eu sempre na escuta. E elas falavam, Paty, e agora? O que o doutor vai fazer com a minha mama? Sim. E agora? Para quem eu vou? Então, aí surgiu a primeira demanda que eu busquei a micropigmentação. Sim. Né? A gente podemos falar assim, mais conhecido, que os pacientes falam, a tatuagem, né, do desenho, né? Sim. Depois que veio a micro, muda um pouquinho ali o contexto, mas o geral conhece como a tatuagem, né? Mas mesmo assim, as pacientes, não que as pacientes reclamavam, mas eu, nesse contexto de escutar, e nesse contexto da minha vivência das cirurgias, as cirurgias, ela demanda tempo. Sim. E as pacientes ficavam sem olhar no espelho, ou abandono de marido, né? Elas com a própria autoestima baixa, sim, vamos dizer assim. Eu fui analisando que eu podia fazer muito mais, sim, do que a micropigmentação. E por isso veio a prótese, né? E como te disse, a vivência tanto no privado quanto no SUS, ela me trouxe experiência, porque no SUS é uma outra demanda, exatamente, né? Paciente fila de espera para fazer simetrização da outra mama. E a gente não pode fazer uma micro se não tiver tudo finalizado. Sim, o tratamento, exato, toda a reconstrução cirúrgica, né? Expansor, troca de prótese, cicatrização de contralateral, não é tudo numa cirurgia só, como pode acontecer em algumas situações de pacientes que têm um convênio ou está fazendo particular, sim, né? O SUS tem uma outra demanda. Então, veio a prótese, porque a prótese ela não impede do paciente poder usar, se ele está fazendo uma quimioterapia, sim, se ele está numa recidiva, numa metástase, né, que pode acontecer, ou se ele está com expansor e vai demorar 6 meses, 1 ano para trocar pela prótese, sim, ele já pode ter um novo olhar para essa mama. Então, foi essa questão de estar lá do outro lado e percebendo tudo essa demanda que existia, que além, a gente fala assim,
além da cirurgia, né? Sim. Além da cirurgia, além da cicatriz e além do câncer. Além do câncer, né? exatamente. Nossa, Patrícia, é um propósito, assim, muito diferente. Geralmente a gente está acostumado a ver enfermeiros em UPAs, UTIs, nessas assistências, né? Urgência e emergência. Mas eu quis te trazer aqui para os enfermeiros verem que, com propósito, né? Não só visando o dinheiro, ou arrumar um emprego rápido, mas com o propósito de a enfermagem ela pode alcançar novos patamares. E eu vi no teu Instagram que recentemente tu ganhou até um prêmio, um troféu, né? Ana Nery. Exatamente. Olha isso, pessoal. Nossa, me conta um pouco disso. Como técnica de enfermagem, eu não tinha ligação nenhuma, nenhum Corém, né? Claro, a não ser o Corém que a gente precisa fazer, né? Para estar na atuação. Um belo dia eu recebo um convite falando que eu fui uma das escolhidas entre vários que eles escolhem, que eu tinha que mandar um vídeo que eu ia estar concorrendo a esse prêmio, né? Eu nem sabia, porque nunca tinha participado, né, do Corém, né? Não tinha contato, então nem sabia do Ana Nery. A gente conhece a Ana Nery pela escola, né? Ana Nery pela, né, vamos dizer assim, a Florence do Brasil, né? Mas eu não sabia dessa premiação, que o Corém fazia isso. E sim, mandei, né? Eu falo que foi meu primeiro pitch da vida, né, de empreendedora. Mandei, falei quem eu era, como era a minha atuação. E fui lá a votada em primeiro lugar. Então, eu representei o ano de 2025, Ana Nery, do Corém Paraná, né? Um nível nacional, né, o prêmio. Então, parabéns. Foi demais. Nossa, deve ter sido emocionante pra você. Nossa, eu não conseguia assimilar tudo, né? Tudo que estava acontecendo, né? E depois eu fiquei sabendo quem eram meus concorrentes, no sentido assim, quem é, né? Nossa, gente, né? A gente não acredita na gente. Também, né? Incrível, né? Tipo, porque escolhe, né? Tem um propósito de escolher lá as pessoas assim. A gente não acredita no nosso potencial, né? Só acredita quando às vezes está lá em cima. Tá lá em cima ou alguém te escolheu, né? E te mostrou. E foi bem bacana. Esse prêmio, assim, acho que vai ser eterno, assim, na minha vida. Nossa, que emoção. E nesse mesmo ano foi muito legal, porque eu tinha uma visão de empreendedorismo, né? Mas a gente, como eu disse, 6 anos de consultório, porque eu venho de consultórios médicos, então a gente já tem ali um pouquinho de experiência, mas quando a gente vai empreender, também é uma outra história, né? A gente é mais diferente. A gente começa a conhecer os nossos caminhos que a gente tem que seguir ou aprender, né? E eu fui participar do primeiro bootcamp também no ano passado, de 2025. Sim. Tudo essa construção veio de uma falência, vamos dizer assim, que eu via uma demanda, né? Que não existiam os enfermeiros que tinha esse olhar para o paciente, além da assistência, que eu falo, de um cuidado ali num consultório, que seria nossos pacientes que a gente poderia prestar esse cuidado pós, né, a assistência de hospital, ou pós assistência de alta de um cirurgião, e a gente cuidar. E eu resolvi falar que, né, no bootcamp, levar essa tecnologia para os enfermeiros empreender no consultório. E a gente ganhou lá o 2º lugar também. Caramba, Paty, que então, legal! Foi o primeiro bootcamp e a primeira premiação também. Que parabéns, a gente levou a ideia, né, que eu já tinha essa ideia lá em setembro de 2024, de levar as próteses, porque como ela é uma arte, nem todo mundo tem o tempo de fazer, mas você tem o teu consultório, principalmente o enfermeiro da área da saúde, o teu enfermeiro que cuida ali do paciente oncológico, às vezes ele não tem o tempo de fazer a arte, mas ele pode ter um produto para oferecer para o paciente. Isso. E eu gostaria que essa prótese chegasse a nível outros pacientes que não tinham acesso, outros profissionais, que fosse um produto para ele complementar ali o cuidado que ele faz, né? E nisso surgiu essa ideia. E ela foi vencedora aí, em 2º lugar. Acho que eu perdi por São Paulo, que eles tinham uma ideia também bem bacana, eu não lembro, mas era uma tecnologia também da saúde. E aí a gente ficou ali em 1º e 2º. Mas, né? Pro primeiro, tava bom. Nossa, parabéns! E, pessoal, hoje a Patrícia, ela trouxe até aqui umas próteses, né, para explicar para vocês. Ela até me presenteou com uma prótese. Vou estar ali. 2, na verdade, 2. Vou guardar com carinho. Ela faz essas próteses mamárias de silicone.
né, Isso. Patrícia? Mostra um pouquinho aí para o pessoal. Onde a gente pode mostrar? Ali? Ali? E aqui? Tá. Aqui? Ah, Tá. Isso. E aí, eu vou mostrar ali. E aí, ela faz essas próteses de silicone, como ela explicou. Os pacientes, eles podem usar mesmo durante a quimioterapia, a radioterapia, porque ela tira e põe, né? Exatamente. Faz os cuidados para durar mais e não precisa necessariamente esperar finalizar o tratamento, né? Exato, Apresenta, Patrícia, seu produto. Então, as próteses, elas são de silicone, né? Biocompatível com a pele, então não é para causar nenhuma alergia, não tem uma contraindicação, a não ser que o paciente esteja com uma ferida ou um ponto aberto. Então, nesse processo que ele precisa esperar 1 ano para estar liberado para fazer uma micropigmentação, I moved into my dream house, but it was waiting for me. Chapter 1, a new beginning. The sky above the mountains was overcast, painted in a solemn gray that bled into the dense forest below. A cold wind whispered through the trees. Já pode se olhar no espelho para uma nova mama, vamos dizer assim, né? E se adaptar a esse novo contexto, né? Essa nova vida que ele vai ter que se adaptar ali, que vai ser, a gente fala, o novo eu, né? Isso. O novo eu. E então ele já pode se olhar. Vai para o médico ou vai precisar fazer uma nova cirurgia? Retira, guarda na caixinha e tá lá pronto. E o mais bacana da prótese, né, que a gente consegue devolver, né, textura, volume, né? Então, se a paciente não tem nada, mamilo invertido, né, vamos dizer assim, não tem mamilo, vai ser feito como ela perdeu, né? E a gente faz isso através de um molde. Então, até a gente divulga hoje que se o médico ou a paciente mesmo, ela já sabe que ela, né, o cirurgião dá a notícia para ela, a equipe, né, do oncologista dá essa notícia que vai precisar passar pela cirurgia, retirar a mama, retirar a areola, o que ela já pode fazer? Ela já pode ir até o meu consultório, tirar o molde, eu registrar, e ela vai ter essa areola depois confeccionada, né? Idêntica igual à dela. Igual a dela. Perfeito. Mas cheguei na Patrícia só depois, fiquei sabendo desse trabalho só depois que eu fiz a cirurgia. A gente vai tirar o molde do contralateral e vai confeccionar, fala assim, o trabalho é personalizado, né? O mais próximo do que ela tem no contralateral. Sim. Nossa, Patrícia, é totalmente personalizado. E como vocês podem ver, pessoal, aqui tem várias cores e vários formatos. Então, tem para pele mais branca, vou mostrar aqui para vocês. Tem para pele mais branca, tem para pele mais negra, preta, tem para homem. Tem para homem. Tem muita coisa. Quando a gente fala de mutilação, Ju, a gente, né, o câncer, ele é mais falado porque nosso índice, infelizmente, tá alto, né? E tá alto em paciente jovem, pacientes que estão procurando ali, né, se ver novamente como mulher, vamos dizer assim. No homem, a gente tem um índice menor, né? Pouco, 1%, a gente considera hoje, né? Mas eu falo também da síndrome de Pola, que é uma doença rara, que infelizmente né, uma pessoa que está na fase de desenvolvimento vai ter que passar depois ali dos 18 anos por uma reconstrução, e muitas vezes ou a areola não vai se desenvolver, ou nesse processo cirúrgico a areola vai ficar em outro contexto, talvez tenha que tirar e reconstruir uma outra, né? E hoje também a gente fala da questão do transgêneros, né? Das mudanças não personalidade, mudança de sexo mesmo, né? E que eu falo assim, que quem retirou a mama, muitas vezes a cirurgia tem muita sobra de pele, realmente precisa tirar a areola. E eu falo, quem mudou não quer se ver numa areola feminina, e sim numa areola masculina. Então, a gente reconstrói uma areola masculina também. Nossa, perfeito, Patrícia. Então, a gente tem aí, não é só o paciente oncológico, o número maior, mas a gente tem um público grande para ser atendido, né? Sim. E, pessoal, isso daqui, para vocês verem, é mais um campo de atuação do enfermeiro. Sim. Então, é como eu falo para os meus alunos, você que não gosta ou não quer atuar, não pretende atuar em hospitais, tem mais esse campo de atuação. Sim. É uma demanda, como a Patrícia trouxe, reprimida. Sim. Tem pacientes precisando. Infelizmente, o número de câncer de mama em jovens, mulheres jovens, está aumentando cada dia mais, em homens. E, assim, isso daqui, pessoal, precisa chegar em outras regiões, né, Patrícia? No norte, na região central do país. A gente vê mais aqui na região sul. Sim. Mas
E você capacita enfermeiros para fazer esse serviço que você faz hoje? Isso, hoje eu tenho, né, a partir dessa demanda, né, que também, né, eu fui em busca de fazer as formações, e busco muito por esse cuidado com os pacientes e eu criei o curso para fazer a capacitação dos profissionais de forma humanizada, né, nesse atendimento da escuta, do acolhimento e fazendo também um produto, a micropigmentação ou a prótese para outros profissionais que queiram atuar nessa área, né? Sim. E hoje eu tenho curso VIP online e presencial em Curitiba. Sim. Isso veio numa expansão, então 13 e 14 a gente vai estar lá na Espanha com uma turma. Nossa. E depois, em janeiro, a gente vem para Curitiba, não, para São Paulo, realizar uma formação aqui também em turma 9 e 10 de janeiro. Certo. Então, olha, pessoal, ela vai estar aqui em São Paulo, então você que está assistindo, que é de São Paulo e tem interesse em fazer o curso, vai estar realizando aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo de inscrição do vídeo. Aqui. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês se inscreverem para fazer o curso. Vai ser aqui em São Paulo, já tem local, tá tudo certo, né, Patrícia? Certo. Se Deus quiser, tá tudo certo já. E nesse curso você ensina a precificar essas próteses? Isso. Esse curso ele vem de uma forma que não é só ensinar a técnica, Sim. né? Você vai aprender muito bem fazer a técnica, sair de lá fazendo a prótese, mas você também vai saber acolher, escutar, cuidar desse paciente e precificar o seu produto. Não só da prótese, mas o que você tem ali no seu consultório, que você faz a venda, você vai entender como precificar. Nossa, perfeito. E esse curso, ele dura um final de semana? São 2 dias? São 2 dias. Certo. E a ideia é dia teórico, né? E um dia de prática. E algumas aulas complementares online para contextualizar todo esse aprendizado. Nossa, perfeito. Agora eu quero tirar minha prótese do molde. Isso, então aqui, né, a gente tira, o paciente vai e tira um molde também com silicone apropriado para a pele humana, né? E a gente faz o trabalho artesanal. Então aqui eu trouxe para a Ju essa prótese, né, dentro do molde para ela retirar e sentir a emoção que as pacientes sentem lá, que é demais. Eu adoro retirar. Nossa. E, Patrícia, esse molde é feito de acordo com a mama da paciente? Isso, eu retiro da mama da paciente. Nossa, que maravilha. Olha isso, gente. Olha que maravilha. E agora vocês vão entender como que é. Eu vou tirar aqui a prótese, pra vocês verem. Ai, meu Deus. Tirar com cuidado. Isso, vai tirando. Aí, bem devagarzinho. Ah, tem que ir tirando bem assim, né, Patrícia? Isso, E a prótese, ela é colada, né? Então, os pacientes, eles mesmo fazem esse processo. Então, eles têm a orientação no consultório. A gente fala, eu faço a consulta antes de realizar tanto a micro quanto a prótese. Faço a anamnese desse paciente, faço a indicação do que é do momento mais apropriado, né? Vou tirar. Nem eu sei o que vinha aí. Ai, gente, olha que maravilhosa. Ai, nossa, Patrícia, olha isso. Ela vai estar bem oleosa, porque é do produto, né? Gente, olha, gente, isso aqui é muito perfeito. Aperta, pode apertar, ó. Tem maciez o mamilo, porque eu falo que o mamilo tem que ser o mais próximo possível, né? Então tem essa maciez, porque se a paciente receber um abraço, não vai ser um gesso, vai ser maleável como o outro. Sim. Patrícia, se eu olhasse isso daqui numa foto bem de perto, eu não diria que é algo de silicone. Sim. Cara, eu trago muito, a gente traz o realismo, né? Eu falo assim... É o realismo? É o realismo. Tem até os tubérculos de Montgomery, né? Os tubérculos, as rugosidades, né? A transição de cores, né? Hoje eu trouxe mais escurinho, mas como a gente falou, né? Tem a transição de cores, mamilos de cores claras, cores mais escuras, as veinhas, né? As veinhas. Então, esse paciente, a paciente passa comigo por uma consulta antes de realizar ou a micro ou a prótese, né? Vai ser conforme a indicação e qual contexto é listado o tratamento, né? Se já está liberada para micro. E depois ela vem, faço o procedimento. Quando é a prótese, ela entrega e eu faço toda a orientação e ensino ela a colar. É muito simples. Sim. Então, ela vai fazer esse cuidado em casa.
Estando colada, pode tomar banho normal, ir pra piscina. Sério? O paciente já me contou que foi pra praia, elas abusam um pouco porque pega sol. Né, relação íntima com o namorado, com o esposo, não vai descolar, porque a cola ela é resistente. Sim. Claro, vai durar ali 10, 15 dias, que as pacientes relatam que dura. Retira, faz a higiene da pele, higiene da prótese, cola novamente. Então, muito simples, não precisa estar vindo no consultório, porque eu oriento elas de como cuidar corretamente. Sim. Patrícia, e dura quanto tempo essa prótese? Essa prótese, se a paciente cuidar direitinho, conforme eu oriento, vai durar aí em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Nossa. Por que ela vai durar 1 ano e 1 ano e meio? Então, elas podem até durar mais. Mas, como você vê, Ju, as bordas são bem fininhas. Proposital, para que quando elas coloquem, fique mesmo esse contraste aqui, quase entrelaçando com a pele. É perfeito. Então, isso daqui, com retirar, colar, pode ser que danifique um pouquinho antes, né? Então, por isso não dou uma durabilidade vitalícia, assim, por muitos anos, por essa questão. Mas aqui o meio, aonde tem mais silicone, vai durar muito tempo. Sim. Mas a gente fala por essa questão que é uma questão que eu prefiro que dure mais, mas que pareça mais real, mais realista, né? E hoje é muito comum as minhas pacientes quererem a prótese e a micro. Porque a micro vem depois, mas assim, a micro, elas já se olham, né? Mas aí a prótese não é numa relação, ou num biquíni, ou numa roupa, real, né? mais real. Então elas querem os dois. Eu quero a prótese e a micro, Paty. Tudo bem, a gente pode fazer a prótese e a micro também. As duas são, né, 2 contextos muito importantes para elas. Sim, nossa. E quais são os principais... quais competências o enfermeiro precisa ter para ele assistir essas pacientes que estão já pós-tratamento e que já fizeram a reconstrução da mama, Paty? Eu acho, hoje o nosso curso é livre, né? Então, tanto para enfermeiro como outros profissionais da saúde que pode realizar, né? Acho que a competência maior que eu falo assim, que precisa ter, se você já vem da assistência, você já sabe atender, escutar, colher, né? E indicar. Eu acho que é essa base, né? Esse embasamento que você vem ali, que a formação te traz e a tua experiência te traz. Sim. Como eu falo, né? Eu era uma técnica de enfermagem, minha experiência toda como técnica, e eu consegui ter essa visão do que o mercado pedia, né? E já atuava, então, antes da formação. Eu acho que as competências é até a vontade de empreender, né? Que também exige o empreendedorismo nessa questão. E a escuta e o acolhimento. Eu acho que é o principal. O atendimento humanizado, que a gente está lidando. Eu falo que em todos os contextos, nossos pacientes vêm de uma fragilidade. Então, a gente tem que ter o bom senso de que ele vem de uma fragilidade. A gente vai atendê-los, né? Escutar. E também, eu falo assim, não causar uma outra mutilação. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Então, isso no curso, eu levo muito essa questão de que a gente tem que ter o respaldo do que a gente está fazendo, do que está falando para ele e do cuidado, porque ele já vem de uma mutilação. Não podemos causar uma próxima, né? Exatamente. Então, acho que é isso do profissional. Eu acredito muito, Paty, a escutativa. A escutativa, exato. Porque esses pacientes que já estão pós-tratamento, às vezes eles precisam, como a gente conversou antes do podcast, eles precisam contar como foi a vida deles, o que está acontecendo, porque às vezes os familiares, as pessoas que estão próximas, às vezes não entendem o contexto que eles estão vivendo. Exato. Quando eu tive câncer, eu passava muito por isso. Os meus familiares, as pessoas que estavam próximas a mim, eles não entendiam o que eu estava passando. Então, não tinha com quem conversar. E aí, o que eu fazia? Eu saía com enfermeiras do hospital. Saí com uma delas, é a Mary. Eu já até falei isso aqui. Então, e ela entendia o que eu estava passando. Então, eu acredito que isso é uma das principais. Depois que o paciente já está nessa fase pós, como a gente chama, é survivor. Né? Ele já está na parte de sobrevivência. Isso. Eu acredito muito nisso mesmo. E a gente fala assim que a gente faz muito o papel do psicólogo, né? Claro que a gente escuta muito o paciente, faz muito papel e não... a gente vai ter uma altura e a gente tem a altura que a gente fala assim, não, pera lá, agora eu preciso do psicólogo que me ajuda. Mas a gente faz muito isso. Porque tem perguntas que a gente faz, ou coisas que eles têm coragem, às vezes, de falar pra gente. Ou a gente escuta e induz ele a nos contar, né? Sim. E que é nosso, né? Da nossa profissão. Eu tenho lá
Muitos também que, como elas sabem que eu participo da cirurgia, então acontece muito delas não falarem para o médico porque tem vergonha ou tem medo, mas falar para mim porque eu vou saber responder, eu vou saber explicar para elas, orientar. E eu brinco muito que eu trabalho muito com a expectativa e realidade, e eu aprendi. Então, a escuta me faz eu entender o que ela quer, né? Saber as expectativas. E eu trabalhar com a realidade, mas de um jeitinho que eu já escutei, de uma forma mais mansa, que ela vai entender aquela realidade de uma forma que, claro, que talvez aquele primeiro momento doa, mas que depois ela vai escutar, vai pensar e vai entender, né? Sim, porque nem sempre a realidade vai ser de acordo com a expectativa. Como a gente fala assim, a assistência nos traz muito domínio para o empreendedorismo, para o consultório, né? Então, eu entender das cirurgias, e não que eu preciso entender, mas se a gente estuda um pouquinho mais e entende o contexto que ela passou, eu sempre falo para as pacientes, olha, essa mama que o médico reconstruiu, tá linda, porque se tem ideia, de começa a contar do contexto que foi feita a cirurgia, ela... Não tinha ideia, sério? Foi feito isso, Paty? É isso? Porque o médico, ele fala também em termos técnicos ou uma explicação rápida, porque não é da função dele estar explicando. Mas ela fala assim, não, Paty, então agora eu vejo que realmente está bonita a minha mama. Então, expectativa e realidade, né? Às vezes ela foi lá com a expectativa que também ela ia querer uma micropigmentação, uma prótese, uma simetrização, que eu também não vou conseguir fazer, porque a cirurgia não me dá esse contexto. Sim. Então, eu deixo ela também na realidade do que a gente tem, né? Sim. Então, E na oncologia, Paty, é muito assim. Às vezes, o médico, até o próprio oncologista, o cirurgião, no caso de câncer de mama, ele acredita que ele vai tirar um quadrante da mama. Exato. Mas quando ele abre, é outra história, ele chega lá e verifica e acaba, então, ali... Então, já é outro... Tendo que fazer outras coisas que não estavam dentro do combinado, ou que vai ter que causar uma agressão maior, que era o contexto da doença, né? Isso. Exatamente. E que é para o bem do paciente, mas infelizmente pode acontecer. E é legal ter uma enfermeira que entende disso. Então, a área da oncologia, ela vai muito além só da assistência hospitalar. Né? Então, tu é uma prova viva disso, né? Que olha para onde a gente foi. Próteses mamárias, reconstrução de mama. Nem só na reconstrução. Na reconstrução, durante o tratamento. Né? Geralmente, pacientes que são diagnosticadas já fazem a cirurgia antes da químio, né? Já faz ali o quadrante, eles já podem utilizar a prótese, né? E seguir fazendo a químio com a sua prótesezinha. Até para as mais jovens, para ninguém perceber que teve alguma mutilação ali, né? E aquilo que a gente não chegou a falar, né? Mas você falou da sua pós em atendimento, oncologia do paliativo, né? E eu falo que isso aqui também é um cuidado paliativo, né? Porque a paciente não vai poder, talvez, chegar na micropigmentação, mas ali já dá uma esperança de quando ela está naquele tratamento, opa, pera lá, já posso me olhar. Então, não deixa de ser um cuidado que eu presto para um paciente em cuidados paliativos. Exatamente. Os cuidados paliativos, ele anda junto com a oncologia, né? Quando a gente fala também de cuidados paliativos oncológicos. E a gente fala muito o quê? Que o paliativo, ele não tem que entrar só no final. A partir do momento que o paciente é diagnosticado, ele já pode vir sendo abordado alguns temas em relação ao paliativo. Mas perfeito, Patrícia. Tem uma perguntinha aqui que eu quero fazer para ti. Assim, você acredita que os profissionais da enfermagem têm conhecimento suficiente sobre esse tipo de procedimento para orientar corretamente os pacientes? Ou você acredita que os profissionais hoje eles saem da graduação precisando de mais cursos para se preparar melhor para dar esse conhecimento para os pacientes? Sim. Você que está aí na área. Não, é uma falha, né? Infelizmente. A gente não... Tem muitos profissionais... Os próprios, não só profissionais da enfermagem, como os outros que falam assim, nossa, eu não conhecia. Exato. E ele trabalha, muitas vezes, até com oncologia. É verdade. Às vezes o próprio médico, como a gente disse, aqui no Sul, talvez aqui em São Paulo, seja um termo simples falar tatuagem, micropigmentação, prótese. Mas quando a gente sobe, né, lá para cima um pouco mais, ou até mesmo no interior do Paraná, interior de São Paulo, isso é uma coisa que não é nem divulgada para os pacientes. Exatamente. Né? O enfermeiro não sabe
e ele também não divulga, né? O paciente não chega a ter acesso. Uhum. Então, ainda falta muito da gente levar essa divulgação para as faculdades, ou, né, em cursos, ou até mesmo em palestras, ou uma aula extra, vamos dizer assim, desse conhecimento, né? E é o que eu tento fazer, né, diariamente ali, ser persistente para chegar até os pacientes, chegar até outros profissionais que, infelizmente, né? Quando eu comecei a atender esses pacientes, eu mesma era uma pessoa que conhecia uma profissional. Né? Eu não tinha conhecimento desse profissional e trabalhava, né? Sim. Eu só conheço você. E por isso eu fui em busca, né, de me especializar pela demanda que nem eu sabia. Né? Sim. E, Patrícia, hoje a maioria que te procura são mulheres. E qual a faixa etária? A faixa etária, infelizmente, é triste, né? Eu tenho mulheres de 28 anos. Nossa, pós-câncer de mama. Pós-câncer de mama. Então, é uma faixa etária que a gente diz, eu sempre falo, né? Dos 30 aos 45. É normal chegar no meu consultório hoje, que antes não era normal, né? Uhum. E eu falo também que a mulher dos 50 hoje, também, que chega muito no meu consultório, não é mais a dos 50 de 10 anos atrás, né? A mulher de 50, ela tá começando uma nova vida, ou agora que ela formou os filhos, agora que ela tá começando a se cuidar e talvez descobriu o câncer, teve que mudar ali um pouquinho o processo, né? Então, que também é a paciente jovem. E eu tenho uma paciente de 20 anos que vai precisar retirar as 2 mamas, então a gente já tá em contato, que eu quero tirar o molde dela antes. Eu não esperava, foi um choque para mim quando ela me falou essa idade, que 20 anos não é normal, né, vamos dizer assim, mas infelizmente isso cada dia acho que vai ser mais frequente. Infelizmente. Patrícia, do caso dela, ela tem um familiar com câncer de mama? Já teve? Você sabe informar? Ela não chegou a vir à consulta, a gente só conversou ali por mensagem para marcar o agendamento, né? E eu perguntei a idade, porque ela é bem jovem, ela me chegou através do Insta, né? E ela não especulei tudo ainda, né? Mas ela já me falou, Paty, eu vou ter que precisar retirar as 2 mamas. Pessoal, então, infelizmente... o médico já deu esse diagnóstico de que vai ter que ser retirado as 2. Sim. Infelizmente, é a realidade que a gente vai viver aí nos próximos anos. Já é uma estimativa aí do INCA mesmo, da Organização Mundial de Saúde também. E o que a gente pode fazer como profissional é se preparar para essa vinda. E como que o profissional se prepara para isso? Fazendo cursos como esse que a Patrícia oferece, não só para, às vezes, empreender, mas para informar o paciente que existe essa possibilidade. Eu, por exemplo, não sabia, Patrícia. Vou começar a informar meus pacientes, porque isso aqui é genial. Já tive um familiar, uma tia que passou por um câncer de mama, não sabia que tinha isso. Se eu soubesse, eu teria informado. Ela não precisou tirar o mamilo, porque foi só um quadrante. Mas se tivesse que retirar, agora eu já sei informar. O profissional, ele se prepara também adquirindo conhecimento sobre oncologia. Porque, como eu falo, Paty, o paciente oncológico, ele não avisa a porta de entrada que ele vai estar. Ele vai estar numa atenção básica, numa UTI, numa UPA, na atenção domiciliar, vai estar no teu consultório. Né? Então, o enfermeiro, mesmo ele não sendo da oncologia, ele não precisa ser, mas ele tem obrigação, porque ele fez uma promessa quando ele se formou, de buscar conhecimento sobre a área, sobre os pacientes, para tentar atender da melhor forma. Né? Concordo. Isso aí. E aí, a gente vem nessa demanda, eu tinha muitos pacientes que vinham de outros estados. Ai, Paty, como que eu quero personalizado, eu perdi a minha areola, ou eu vou passar pela mastectomia, o médico já falou que vai ser radical. Então, eu até já atendi pacientes de outro estado, porque quando eu tiro o molde, a gente fala o banco de dados, né? Então, às vezes, uma areola é meio parecida com a da outra, é próxima, né? E eu peço foto e eu tentava replicar através da foto essa areola e encaminhei. Então, já fiz várias próteses dessa forma, encaminhando para outros pacientes. Se perdeu as 2, eu pergunto, né? Como que era antes? Eles me explicam, era rosada ou era mais marrom, né? A gente cria uma conversa, um vínculo, e ele me diz. E eu já mandei pares de próteses para outros estados. Então, eu vi também uma demanda
Então, hoje é um projeto que a gente está no edital do Prime 2025, que é um projeto do governo do estado do Paraná. Acho que tem em vários outros estados, mas a gente vem com essa proposta onde eu me uni a outros pesquisadores. Sim. E eu levei essa demanda que eu tinha de pessoas me procurando, querendo o trabalho, e eu não conseguia atender todos de forma como eu gostaria, personalizada. E a gente criou, então, vamos criar através de uma fotoganometria e o molde 3D, através da foto que o paciente vai tirar na casa dele, ou talvez num consultório de uma enfermeira, ou num consultório médico. Vão encaminhar para nós, a gente faz o molde conforme a estrutura da areola da paciente, imprimimos e eu confecciono e encaminhamos para ele. E também não deixa de ter a assistência da enfermagem, que vai ter a consulta, né? Vou escutá-lo, depois vou orientar como ele vai cuidar dessa prótese, vai colar. Nossa, Patrícia, genial. Então, a ideia é atender o Brasil todo aí, né? E também uma oportunidade para os empreendedores, como eu disse, né? Sim. Quem não tem... Tem pessoas que não vai ter tempo de fazer essa arte, mas não vai deixar de ter no consultório para atender o paciente. Sim. E uma forma também, um produto para vender ou para... Não vender, mas se você tem esse propósito de querer atender o paciente, além do que você faz, da ferida, mas você já tem um outro passo ali para auxiliar, né? Para oferecer, você vai poder ter isso no seu consultório. Nossa, que legal. E como que vai peraí, deixa eu ver como é que eu posso perguntar. Anota aí. Esse projeto, ele tem um custo para o paciente? Esse projeto, então, vai ter um custo para o paciente. A gente está fazendo de uma forma que seja um preço acessível, né? Para que os pacientes consigam ter essa prótese, né? Para não ficar tão inacessível. Inacessível, exatamente. Nossa, então, por isso a gente vem com pesquisadores, vem ligado a uma universidade, que é a Universidade de Tecnologia Federal do Paraná, para que a gente consiga criar esse produto de forma acessível, né? Sim. Assim como, por exemplo, tem algumas faculdades que a gente vai fazer um dente, né? Exato. E a gente paga um valor ali. Exato. Mas a ideia é criar um valor acessível e que a gente consiga encaminhar, atendê-los de forma à distância, mas e que também ele tenha o produto conforme ele perdeu, né? O personalizado. Sim. Que eu brinco sempre, né? Que ninguém quer usar um chinelo havaiana azul e um vermelho, ou vice-versa, um tênis Adidas e um Nike, né? Falando de marca aqui, porque a gente não compra assim, né? E a mesma coisa a areola, né? Exatamente. A gente nasceu igual, então eu não quero a sua areola na minha, porque talvez não vai combinar, e você não vai querer a minha na sua, né? Então a gente sempre quer o que a gente perdeu, o que era nosso, né? Então, por isso eu foco nessa questão do atendimento, da personalização, né? Daquilo que realmente... Pra ele se sentir completo novamente. Porque se ele se olhar e não ver o que é o dele, não vai estar... Não vai fazer sentido, Não vai né, fazer Patrícia? sentido, exatamente. Por exemplo, confeccionar várias próteses iguais e mandar para todo o país. Não vai fazer sentido nenhum. Ele vai continuar não se enxergando. Eu tenho esses relatos, né, no consultório, que uma paciente, ela recebeu uma prótese assim, que ela perdeu... Fabricada em massa. Fabricada em massa. E ela falou assim, Paty, eu fiquei feliz no momento, mas eu nunca usei porque não combinava comigo, não fazia sentido para minha mama. E quando eu atendi ela, eu perguntei você é pele branca, fototipo 1. Então, como que era a sua areola? Me conta como era. Então, ela achou o máximo quando eu perguntei para ela, me conta como era a sua areola, né? Que não era normal as pessoas perguntarem. Caramba. Ela era rosadinha, tinha... deu, né? Como eu já sei as características das areolas, fui falando. Era um volume, tinha volume, era bem pequenininho. Então, eu busquei fazer algo que fosse mais próximo do que ela me contou, né? Através do banco de dados que a gente fala. Sim. E ela tá super realizada, mano. Essa quem foi pra praia, que eu até brinquei, ela tá abusando, né? A praia pode perder lá, a onda do mar é forte. É mesmo? Ela foi até pra praia e tá super feliz. Deve estar toda feliz. Né? Foi pra praia e eu acho que no biquíni é fino, né? O tecido, né? Então, faz essa diferença, né? E às vezes eu falo muito, que eu escuto muito no consultório. Não é que a gente tá vendo, mas porque né, ali talvez se ela não contar, a pessoa não vai saber. Mas ela saber que ela tem algo ali que ninguém tá sabendo e que na cabeça tá completo, é outra história, né? Faz a diferença. Faz a diferença, exatamente.
E, Patrícia, isso daí não tem preço que pague, ver a felicidade que nem não tu... Tem. Tu fala com um brilhinho nos olhos quando ela foi pra praia. Exato. Parece né? pouco, mas pra gente isso é tão gratificante, gratificante, né? Não, eu tenho um relato que isso marcou, assim, dentro de todos, né? Todos marcam, né? De alguma forma, cada escuta marca a gente e a gente sempre leva como exemplo, né? E quer fazer mais, eu falo que isso me move. Mas eu tenho um relato de uma mãe que ela tinha 2 filhas, uma idade bem próxima da outra, e elas tinham de hábito, todo dia ela pegava as filhas no colégio e ia dar banho nas 2. E esse banho nas 2 acabava ela também tirando toda a roupa e tomando banho com as filhas. E ela falou assim que era um momento muito bacana, que era um momento de escuta, que ela tinha filho que, o que fez no colégio, o que comeu, contava ali naquela brincadeira do banho. Legal. Quando ela descobriu o câncer, né, ela precisou retirar uma mama e a outra também, porque nos testes genéticos, né, então já foi detectado que retirasse as 2. Sim. Retirou as 2, ela falou assim que isso doeu demais, porque ela não queria que as filhas vissem ela sem a areola, nesse processo sem a mama. Então, aquele momento que era único das 2 e íntimo das 2 filhas, acabou. Ela não queria mais dar banho às filhas, né? Então, ela passou pela reconstrução e ela ficou com esse sentimento. Poxa, mas elas vão perguntar da minha areola, porque eu sempre tive areola. Então, ela falou assim, Paty, quando eu fiz a areola com você, eu fiquei tão feliz porque eu ia voltar a fazer o que eu fazia antes com as minhas filhas. Porque daí elas não iam entender que era uma tatuagem ou que era prótese. Elas iam entender que estava tudo certo. Tava tudo certo. Porque eram crianças. Ela falou assim, você devolveu para mim um momento único novamente que eu tinha cortado e que me fazia muita falta. Sim. Então, parece ser simples, né? Mas para ela foi gratificante demais retornar algo que ela tinha um vínculo com as filhas. Sim. Nossa, isso daí não paga. Não paga. Até imagino a emoção que ela deve ter sentido em voltar. E uma coisa também é que as filhas perguntando, que criança às vezes não entende. Não entende. Ela ia reviver aquele momento todas aquela as dor, vezes. né? Novamente, né? E com a prótese... Pra criança não faz, tá tudo certo. Perceber, tá gente, tudo é muito certo, perfeito. né? Pra criança tá tudo certo. Não, a mãe não perdeu nada, né? Sim. Nossa, parabéns, Paty. É um trabalho, assim, lindo. Lindo, lindo. É uma honra te ter aqui no nosso podcast. É minha ter a oportunidade de divulgar esse trabalho aí que a gente fala, assim, precisa chegar a muitas mulheres ainda que precisa desse trabalho e não sabe, né? Exatamente. E a gente conta com vocês, né, Paty, para divulgar esse trabalho, ou né? se especializar, indicar, especializar. ou melhor ainda, né, aprender a fazer isso e levar aí para a cidade de vocês. Sim, a gente tem muitos hoje enfermeiros, né, trabalhando em consultórios, empreendendo, tanto na parte da oncologia, como na parte da saúde da mulher, Exatamente. Né? E que essas pacientes vai ser cada dia mais frequente no nosso consultório. E a gente tem aqui mais um produto para poder atender e devolver dignidade, autoestima para elas, né? Exatamente. E, Patrícia, a gente conversando antes do podcast, uma das coisas que você vai entrar agora é na pós de oncologia. Exatamente. Eu quero entender mais, né? Eu acho que eu entendo bastante das cirurgias e todo esse processo, mas eu quero ter essa capacitação para que eu entenda ainda mais do contexto do que elas passaram e que eu ainda possa ajudar ainda mais essas pacientes. Isso. Pessoal, a Patrícia veio conversar comigo. Ela vai participar da minha pós-graduação como aluna, né? Uma honra tê-la, né? Espero que a gente faça várias parcerias aí. Com certeza. E, Patrícia, é muito importante mesmo entender o que elas estão passando. Quando elas conversarem contigo, porque tu tem essa característica de escutativa. Entender quando elas falarem de um tratamento, de uma reação que elas estão apresentando. Sim. Então, eu acho que após a especialização em onco, vai agregar 100% esse trabalho que você já Exatamente. Faz. Eu já escutar elas, né, até no contexto de indicar outros tratamentos, né, ou entender do contexto que elas veem, né, quando a gente fala de expectativa e realidade, eu poder explicar, olha, mas a senhora passou por isso, e acontece isso mesmo, isso vai fortalecer o meu trabalho. Exatamente. E meu atendimento também, né? Exatamente, vai ficar mais personalizado ainda do que você já faz. Por exemplo, é o caso de radiodermite, ou a pacientes com câncer de mama fazem muito radioterapia. E aí você vai conseguir, além da prótese, orientar esses cuidados. Que esse é o diferencial do enfermeiro quando ele é especialista, né? Sim. Além da escuta, é dar os cuidados corretos para o paciente.
né? Que às vezes ele não tem de outra especialidade, de outro enfermeiro de outra especialidade. Só os cuidados da oncologia, como eu falo, eles são muito específicos. A gente não aprende em outra área. Como eu falo que o enfermeiro, por exemplo, da clínica médica, ele consegue atuar na UTI, ele consegue atuar na urgência e emergência, mas o da não consegue atuar na onco. Que os termos é diferente, as químios são diferentes, a ordem de infusão. Então, é preciso que o enfermeiro seja especialista na área mesmo. E é isso. E você vai ser muito bem-vinda. Com certeza, ansiosa já para esse dia. Ai, que bom. Patrícia, agora deixa um recadinho aí para os seus pacientes, para os alunos, futuros alunos que vão aprender a fazer essa prótese linda. E onde eles podem te encontrar. Pode falar ali. Ai, meu Deus. Até agora me bateu um nervosismo. Pode apresentar aqui também, ó. Se quiser. Peraí, dá uma cortada aí. Se quiser. Então, acho que o meio mais comum hoje de me encontrarem, né, é a rede social, é o Instagram. Então, tá lá, não lembro minha rede, é o... A Najara também não lembrava. Quer que eu abra aqui? Peraí. É o Paty Dias. Deixa eu ver aqui, Paty. Peraí, corta aí. Deixa eu pegar aqui. O Instagram tá aqui, é bom que eu abro. Paty Dias, _Patrícia. Então, hoje a forma de, né, mais fácil de me encontrarem é na rede social, como é? Paty Dias, _Patrícia. Acessando o Paty Dias, _Patrícia. Lá vocês vão ter acesso também ao WhatsApp, né, clicando no link. E atendo em Curitiba e tenho demanda para atender não só Curitiba, mas também outros estados, como, né, estou já buscando para atender em outros estados com essa nova tecnologia aí que vem, né? E também a gente também pode indicar outros profissionais, né, até outros alunos que já formou comigo e trabalham em outros estados, indico eles, né, o que seja mais próximo do paciente. E também os cursos de especialização para quem quer estar nessa área, ter mais essa especialização, capacitar, ter esse produto, ter esse atendimento. Também realizo os cursos, hoje presencial e online, e em turma na Espanha e em breve, em janeiro, que já está aí, aqui em São Paulo. Isso aí. Vou deixar o link dela do Instagram para vocês entrarem em contato. E em breve também, assim que tiver, Patrícia, me manda que eu vou deixar embaixo desse vídeo o link da inscrição desse curso. Perfeito. Tá bom? Eu vou te fazer uma visita lá nesse curso que eu quero com assistir. certeza, com certeza. Será muito bem-vinda. Ai, obrigada. Então é isso, Patrícia. Mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. Eu fiquei até emocionada, assim. É perfeito. E você faz jus aos prêmios que você ganhou e vai ganhar muito mais ainda. Amém, obrigada. Tá, eu falo que a gente precisa desses enfermeiros, né, desses técnicos, né, a escuta, o acolhimento e o atendimento humanizado, né? Todos estamos muito frágeis, né? Eu também quero ser atendida da forma de acolher, da minha fragilidade, né? Então eu faço o que eu gostaria que fizesse para minha família, para mim, para o meu ente querido ou para o meu próximo, né? Sim, e a gente está precisando de profissionais assim. Exato. É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio incrível com a Patrícia. E até o próximo episódio. Um grande beijo. Tchau, Obrigada. tchau.